Imagine um momento crítico na vida do profeta Eliseu, vividamente narrado no livro dos Reis. Este episódio se desenrola quando Eliseu retorna de Jericó para Belém e encontra um grupo de jovens da cidade. Como descrito em 2 Reis 2 versos 23 e 24, esses jovens não apenas cruzam o caminho de Eliseu, mas o fazem com desdém, zombando dele com insultos repetidos: sobe, careca! Sobe, careca! O que acontece em seguida está além do comum. O profeta, após se voltar para os jovens e enfrentá-los, invoca uma maldição sobre eles em nome do Senhor. Surpreendentemente e aterrorizadoramente, 2 ursos emergem da floresta e atacam 42 desses jovens. Essa cena poderosa e perturbadora ressoa através dos milênios. Por que um homem de Deus invocaria tal destino por meros insultos? À primeira vista, essa narrativa pode chocar ou até mesmo perplexar. Por que a severidade de tal reação a uma simples zombaria? É aqui que mergulhamos no contexto histórico e cultural que envolve essa narrativa. Na época de Eliseu, as palavras não apenas tinham peso, mas o respeito pelos profetas era considerado sagrado, e zombar de um deles poderia ser visto como um desafio direto à autoridade divina que representavam. Portanto, ao explorar outros textos e contextos bíblicos, começamos a entender que esse evento não se tratava apenas de vingança ou punição indevida, mas de uma demonstração da seriedade com que honra e respeito eram tratados naquele tempo. Ao aprofundarmos a análise desse episódio intrigante na vida do profeta Eliseu, é crucial perceber que os jovens envolvidos não eram meras crianças inocentes, mas homens na faixa dos 20 anos, conforme especificado no termo hebraico. Isso não era um encontro trivial, eram 42 deles, todos habitantes de Belém, uma cidade então famosa por sua idolatria e rejeição aos profetas de Deus. Esse ato de zombaria contra Eliseu não era simplesmente um gesto de desrespeito juvenil, mas uma rejeição explícita da autoridade divina que ele representava. A zombaria, chamando de careca, carregava uma conotação ainda mais profunda no contexto cultural da época. A calvície prematura frequentemente era vista como um sinal de desaprovação divina, ampliando o desrespeito ao status de Eliseu como profeta. Esse ato público de desrespeito e dúvida sobre sua autoridade espiritual revelou uma atitude mais profunda de desprezo, não apenas em relação a Eliseu, mas à divindade a quem ele servia. Esta narrativa destaca uma lição vital: a paciência de Deus com a rejeição de sua palavra e o desprezo por seus servos tem limites. O apóstolo Paulo ecoa esse tema em Gálatas 6 verso 7, advertindo: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. No cerne deste episódio intrigante com Eliseu, encontramos uma reflexão sobre a justiça divina e a paciência de Deus, que, embora lenta para se irar, é inexorável em seu cumprimento. A questão da idade dos jovens que zombaram de Eliseu é fundamental para entender o contexto mais amplo dessa história. O texto em 2 Reis usa o termo hebraico narim katan, traduzido como meninos jovens ou jovens homens, o que tem gerado debates acalorados e várias interpretações ao longo dos séculos. A ambiguidade nesse termo nos deixa com várias possibilidades. Alguns estudiosos sugerem que eram crianças por volta de 10 anos, enquanto outros argumentam que eram adolescentes ou jovens adultos. Essa incerteza sobre a idade específica não é esclarecida explicitamente no Antigo Testamento, que não fornece detalhes claros sobre a idade média de transição para a idade adulta entre os hebreus daquela época. No entanto, algumas pistas textuais históricas indicam que esses jovens poderiam ser mais velhos do que meras crianças. Por exemplo, tinham a capacidade de viajar consideráveis distâncias sozinhos, aproximadamente 15 quilômetros de Jericó a Belém, sugerindo uma maturidade e independência além da infância. Além disso, a gravidade do número de 42 jovens atacados pelos ursos aponta para um grupo substancial e provavelmente organizado de jovens homens, não apenas um pequeno grupo de crianças. Historicamente, está documentado que em muitas sociedades antigas, grupos de jovens não casados, sem responsabilidades familiares, frequentemente formavam gangues que podiam se envolver em atos de violência e intimidação. Essa perspectiva histórica nos ajuda a entender o potencial disruptivo e a ameaça social que esses grupos representavam, situando o incidente narrado em um contexto mais amplo de tensões sociais e morais da época.
Dados os detalhes apresentados, surge uma inclinação convincente para entender esses jovens como adultos indisciplinados por volta dos 20 anos. Esta interpretação é reforçada pelo contexto cultural da época, que nos ajuda a entender a gravidade do insulto feito a Eliseu ao zombar de sua calvície prematura. Esses jovens não estavam apenas apontando uma característica física, eles estavam desafiando publicamente sua autoridade como profeta de Deus, um gesto cuja gravidade dificilmente seria plenamente apreciada por jovens crianças. Essa postura desafiadora faz mais sentido quando atribuída a jovens adultos buscando desestabilizar a ordem estabelecida. No entanto, o texto mantém uma ambiguidade que pode ser intencional, deixando-nos sem certeza absoluta sobre a idade exata desses provocadores. Essa incerteza intencional nos convida a focar menos em detalhes cronológicos e mais na substância do que ocorreu. A verdadeira lição deste episódio não reside tanto na idade dos envolvidos, mas na gravidade de suas ações. A rejeição arrogante e deliberada da palavra de Deus por esses jovens idólatras reflete uma condição do coração muito mais séria e preocupante do que qualquer medida de tempo ou maturidade física. Portanto, se tinham 10, 20 ou 30 anos, torna-se secundário diante da justiça divina, que responde proporcionalmente à gravidade do pecado cometido. Este triste episódio serve como um lembrete comovente: a rejeição dos mensageiros de Deus não ocorre sem consequências, e a urgência de atender ao chamado do Senhor se estende por todas as fases da vida, desde a idade mais tenra até a idade adulta. No desdobramento dessa narrativa, a identidade exata dos jovens que zombaram de Eliseu permanece um mistério cercado por debates entre os estudiosos devido à escassez de detalhes no texto bíblico. No entanto, a localização geográfica e o contexto cultural do Reino de Israel naquela época oferecem pistas cruciais que ajudam a iluminar o incidente. A confrontação ocorreu na estrada entre Jericó e Belém, e é importante notar que Belém naquela época era um centro notório de adoração idolátrica. Após a divisão entre o Reino do Norte de Israel e o Reino do Sul de Judá, Jeroboão estabeleceu um templo dedicado ao bezerro de ouro em Belém. Essa prática, fortemente condenada pelos profetas, não era apenas uma inovação religiosa, mas uma ressurgência de uma antiga tradição cananeia na qual Baal, o deus da tempestade, era reverenciado na forma de um touro. Ao instituir a adoração ao bezerro de ouro, Jeroboão procurou criar uma alternativa nacionalista às peregrinações ao templo em Jerusalém, que permanecia sob o controle de Judá. Esse movimento foi visto, do ponto de vista da religião mosaica, como uma idolatria condenável. Portanto, a missão de Eliseu ao ir para Belém não era trivial, ele estava indo direto para um bastião do paganismo israelita para pregar o arrependimento. Podemos supor que os jovens que Eliseu encontrou na estrada provavelmente eram nativos de Belém ou estavam a caminho de participar de rituais idolátricos no templo. Sua hostilidade em relação ao profeta refletia uma rejeição mais ampla típica dos círculos pagãos à mensagem do Senhor. Essa rejeição não era apenas um ato isolado de desrespeito, mas parte de uma resistência mais ampla contra os valores e mandamentos transmitidos pelos profetas de Deus. Durante esse período turbulento no reino de Israel, influências pagãs não apenas persistiam, mas floresciam, introduzindo práticas como orgias e rituais de fertilidade em honra a Baal e à deusa da fertilidade Azerá. Esses cultos libertinos atraíam multidões com suas festividades desenfreadas e sedutoras, criando uma atmosfera de fervor religioso contrário aos ensinamentos de Yahvé. Os profetas, comprometidos com a preservação do culto puro, opuseram-se vigorosamente a essas práticas consideradas uma contaminação séria. Podemos especular que alguns dos jovens que confrontaram Eliseu estavam afiliados a esses seitas idolátricas e imorais. Sua atitude manifestada através de insultos e agressões claramente reflete uma rejeição dos valores da aliança mosaica que eles representam, a resistência arrogante e violenta de uma juventude corrompida seduzida pelos cultos pagãos que prosperavam naquele tempo. Reino deviante de Israel e a subsequente punição severa e exemplar devem ser compreendidos no contexto desta luta espiritual contra os desvios idolátricos de uma nação que havia sido prometida ao Senhor. Eliseu, ao confrontar esse bando de arruaceiros, estava defendendo a honra do Deus Santo e Triuno diante de um grupo doutrinado pela religião pagã predominante. Este episódio destaca a necessidade perene de vigilância contra as seduções dos ídolos modernos, como o sucesso a qualquer custo e o culto à personalidade.
A narrativa termina nos lembrando da promessa contida nas bem-aventuranças: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5 verso 10. O episódio dos jovens zombadores de Eliseu, fascinados pelos cultos pagãos, oferece um poderoso aviso contra as seduções dos falsos deuses de nossa era, em um mundo adornado com o verniz do progresso e da modernidade. Ilusões espirituais tão perigosas quanto a idolatria do antigo Israel são refletidas em nossa sociedade contemporânea, muitas vezes carente de discernimento, que idolatra o sucesso profissional e social, promovendo um culto ao carreirismo e ao compromisso inabalável com o Deus do dinheiro, que reina supremo ao exacerbar a ganância e a injustiça. O culto ao corpo através dos ditames da aparência física e do sucesso hedonista reflete a antiga adoração a ídolos físicos. Estrelas pop modernas, como os ídolos de pedra do passado, despertam devoção irracional entre seus seguidores. As redes sociais promovem um sutil culto ao ego, onde cada indivíduo se eleva a uma espécie de divindade em seus altares digitais. Esses novos ídolos criam uma forma de escravidão espiritual tão real quanto a dos antigos deuses falsos, desviando-nos do Deus verdadeiro e dos valores eternos de seu reino. Diante dessas seduções contemporâneas, devemos clamar pela ajuda do Espírito para permanecer fiéis como testemunhas de Cristo, assim como Eliseu, que não temeu confrontar a maré de seu tempo denunciando as promessas vazias e enganosas do mundo pagão. Não devemos temer a desaprovação ou a zombaria ao fazer o mesmo. Devemos permanecer firmes e inabalados, lembrando as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 12:02: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. É vital reconhecer a interconexão com outro momento significativo na narrativa bíblica, a ascensão de Elias ao céu descrita no capítulo anterior dos Reis. Essa conexão destaca não apenas uma repetição de vocabulário, mas uma provocação deliberada que ressoa com implicações mais profundas. O clamor de Eliseu ao testemunhar a ascensão de seu mestre: meu pai, os carros e cavaleiros de Israel, é uma proclamação de perda e reconhecimento do papel de Elias como defensor e protetor de Israel através de sua palavra profética. Este momento de transição profética é marcado por profundo respeito e uma expressão de perda por Eliseu. Em contraste direto, encontramos os jovens de Betel zombando de Eliseu com gritos de sobe, calvo, sobe, calvo. Essa zombaria não apenas ridiculariza Eliseu, mas também diminui o evento sagrado da ascensão de Elias, indicando uma falha em reconhecer a continuidade e a autoridade profética. Chamando de calvo, eles rejeitam não apenas a presença física de Eliseu, mas também suas reivindicações ao papel profético, assim como rejeitaram a autoridade de Elias antes dele. Gritar sobe é uma zombaria direta da tradição sagrada de que os profetas do Senhor são levados ao céu, transformando um ato de reverência em um de escárnio. Esse episódio nos desafia a viver plenamente nossa vocação como profetas para este tempo, reconhecendo e honrando verdadeiras transmissões de autoridade espiritual e as figuras que as incorporam. A zombaria dos jovens de Betel em relação a Eliseu carrega um significado profundo, revelando uma rejeição consciente e deliberada da palavra profética. Eles não apenas ridicularizam Eliseu, mas o fazem através de uma paródia blasfema das palavras sagradas usadas por Eliseu ao testemunhar a ascensão de Elias. Em vez de reconhecer a autoridade profética com um respeitoso meu pai, eles o degradam com gritos de sobe, calvo. Essa inversão de termos bíblicos não é mera zombaria infantil, é uma blasfêmia consciente e premeditada. Ao gritar sobe, calvo, esses jovens idólatras não apenas zombam da aparência de Eliseu, mas também rejeitam deliberadamente os profetas enviados pelo Senhor, que os chamavam de volta à verdadeira fé. A zombaria, portanto, torna-se uma representação simbólica da ampla rejeição da profecia e, por extensão, da própria palavra de Deus. Este episódio, quando conectado à ascensão de Elias, revela os altos riscos espirituais em jogo. Não é apenas uma anedota violenta, mas um confronto entre a verdadeira palavra de Deus e a arrogante idolatria desses jovens. A severa punição que enfrentam reflete a gravidade de seu pecado contra o Espírito Santo. Meditando sobre este relato, devemos nos perguntar se estamos acolhendo com alegria os mensageiros que Deus continua a nos enviar. Estamos,
Como os jovens insolentes de Betel, rejeitando orgulhosamente as exortações proféticas que desafiam nosso ego. Em vez de ecoar a zombaria, devemos clamar sinceramente e humildemente: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. O episódio em que ursos saem dos bosques para atacar jovens que insultaram o profeta Eliseu pode parecer chocante à primeira vista, especialmente à luz das noções modernas de justiça divina e misericórdia. Esta conta pode ser perturbadora porque à primeira vista parece representar punição divina severa e imediata. No entanto, uma análise mais detalhada do texto pode nos levar a uma interpretação diferente. O texto bíblico em 2 Reis 2 versos 23 e 24 relata de forma bastante sóbria que, após serem amaldiçoados por Eliseu em nome do Senhor, 2 ursos saíram dos bosques e atacaram 42 dos jovens. É importante notar que a Bíblia não afirma explicitamente que Deus enviou esses ursos como um ato de punição direta. A conexão entre a maldição de Eliseu e o ataque dos ursos é certamente temporal e sugestiva de uma relação causal para muitos, mas essa interpretação pode exigir cautela. Correlação não necessariamente implica causalidade, e o texto não descreve os ursos aparecendo miraculosamente ou instantaneamente em resposta às palavras do profeta. Além disso, existem outras narrativas no Antigo Testamento onde pessoas são feridas ou mortas por animais selvagens sem qualquer indicação de intervenção sobrenatural, como em Levítico 26 verso 22 e Ezequiel 14 verso 15. Esses incidentes são apresentados mais como consequências naturais em um mundo onde o perigo de animais selvagens era uma realidade constante. Portanto, é possível que o ataque dos ursos, embora tragicamente dramático, não tenha sido uma manifestação de vingança divina, mas sim um evento infeliz e não planejado. Esta visão é reforçada pela caracterização geral de Deus nas Escrituras como santo, mas paciente, lento para se irritar e cheio de amor pela humanidade. Atribuir diretamente a Deus ações de vingança violenta pode contradizer a mensagem central da Bíblia de um Deus que deseja a redenção, não a destruição dos pecadores. A narrativa dos jovens sendo atacados por ursos após zombar de Eliseu nos convida a refletir profundamente sobre as mensagens transmitidas pelas Escrituras e como interpretamos a ação divina. Nos ensinamentos de Jesus, encontramos uma contrastante significativa. Ele nos instrui a amar nossos inimigos e a resistir ao impulso de invocar julgamento divino sobre eles, enfatizando a graça sobre a condenação. Este princípio é uma mudança fundamental da perspectiva muitas vezes percebida nas contas do Antigo Testamento. As histórias do Antigo Testamento frequentemente refletem a dureza da vida naquelas épocas e são relatadas sem necessariamente implicar intervenção divina direta. O episódio do ataque pode ser entendido neste contexto. Nada no texto indica explicitamente que Deus enviou esses ursos como uma punição milagrosa. Pode simplesmente ter sido o resultado trágico da imprudência dos jovens diante do perigo natural. Antes de interpretarmos esses eventos como julgamentos divinos, é essencial examinarmos nossos próprios corações e nossas interpretações das Escrituras. Devemos questionar por que histórias como essas estão incluídas na Bíblia e o que Deus deseja nos ensinar por meio delas. Este relato não apenas destaca a gravidade do pecado representado pela rejeição da palavra de Deus e de seus mensageiros, mas também serve para demonstrar a continuidade entre os ministérios de Elias e Eliseu. Assim como Elias invocou fogo do céu, Eliseu carrega uma autoridade profética que exige respeito. O espírito de Elias manifestado em demonstrações de poder divino agora repousa sobre Eliseu, reforçando a conexão. A autoridade contínua de seu ministério. Este episódio entre Eliseu e os jovens zombadores não apenas retrata um momento de confronto direto, mas também simboliza a luta contínua entre a palavra profética e a crescente idolatria no reino de Israel. A hostilidade dos jovens em relação a Eliseu ilustra as tensões profundas que os profetas enfrentavam ao desafiar as falhas rituais e morais da nação. Nesse contexto, os jovens representam mais do que simples provocadores, eles simbolizam aqueles que desprezam e ridicularizam descaradamente a palavra de Deus. Seu destino trágico serve como prenúncio do julgamento final reservado a todos que rejeitam obstinadamente o Senhor e suas demandas sagradas. Além de ser um severo aviso, o episódio destaca a natureza perigosa da vida em um mundo caído dominado pela tirania do pecado.
A narrativa reflete a fragilidade da existência humana e a urgência de buscar reconciliação com Deus. Esta história também possui uma dimensão tipológica, prenunciando a violência que Jesus Cristo, o último profeta, sofreria nas mãos de seus contemporâneos. Assim como Eliseu foi rejeitado, Jesus também enfrentaria a rejeição, mas sua rejeição paradoxalmente levaria à salvação de toda a humanidade. Este episódio de Eliseu e os jovens zombadores destaca significados profundos e frequentemente esquecidos, incorporados em detalhes simbólicos, como o número 42. Este número na narrativa bíblica frequentemente simboliza julgamento divino, algo que se manifesta de várias maneiras ao longo das Escrituras. No contexto bíblico, o número 42 carrega uma ressonância particular com o tema do castigo divino. Por exemplo, é mencionado no Êxodo que os hebreus fizeram 42 paradas durante seus 40 anos de errância no deserto, conforme registrado no livro de Números. Cada uma dessas etapas foi marcada por rebeliões e murmúrios contra Deus, apesar de todos os benefícios recebidos. Essa ingratidão resultou no castigo de não poder entrar na terra prometida imediatamente. Portanto, quando 42 jovens são mortos após insultar Eliseu, esse número não parece ser apenas coincidência, mas uma ressonância intencional que evoca a ideia de severo julgamento divino. A atitude dos jovens em desafiar a autoridade de um profeta de Deus reflete um paralelo direto com a rebelião dos israelitas no deserto. Sua morte simboliza a consequência do endurecimento espiritual, uma recusa em honrar a Deus e respeitar seus mensageiros. O uso do número 42 neste trecho, portanto, reforça a ideia de punição por pecados graves, como idolatria e rejeição de mensageiros divinos. Serve como um lembrete contundente do perigo mortal da impenitência, destacando que o desrespeito e a rebelião contra os mandamentos e mensageiros de Deus podem levar a consequências trágicas e definitivas. Esse significado simbólico enriquece a compreensão da história perturbadora de Eliseu e os jovens no Antigo Testamento, adicionando camadas de significado que transcendem uma leitura meramente literal. Além disso, a localização do incidente, a estrada entre Jericó e Betel, não apenas é geograficamente relevante, mas também carrega um peso teológico significativo. Segundo alguns estudiosos, essa era a rota tomada pelos hebreus ao entrarem na Terra Prometida, e os jovens andando na direção oposta simbolizam sua infidelidade espiritual. A descrição dos jovens como pequenos em hebraico pode não se referir apenas à sua idade, mas também à sua pequenez espiritual, contrastando com a grandeza de Eliseu, que representa Deus. Ao amaldiçoar os jovens, Eliseu não cria uma nova realidade, mas apenas confirma a realidade existente de sua própria maldição. Ao rejeitar Deus, eles se excluíram do pacto e da vida eterna. Alguns pais da Igreja interpretaram este episódio como um prenúncio do julgamento escatológico, onde os rebeldes serão despedaçados por bestas selvagens, uma imagem que também aparece no livro do Apocalipse. Essa perspectiva destaca as sérias implicações espirituais do episódio e enfatiza a importância de considerar a rica tipologia e profundidade profética das Escrituras. Diante desse episódio complexo do Antigo Testamento, o que devemos reter em primeiro lugar? Devemos ser gratos por viver sob a nova aliança em Jesus Cristo, que através de sua morte na cruz demonstrou um amor e perdão que ultrapassam infinitamente a justiça muitas vezes implacável do Antigo Testamento. Em segundo lugar, é essencial honrar e respeitar os mensageiros que Deus continua a enviar para nos instruir na fé, mantendo nossos corações abertos às palavras de pastores, pregadores e professores que nos transmitem as Escrituras. Por fim, devemos refletir sobre o aviso de Jesus: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os prodígios que foram feitos em vós, há muito se teriam arrependido, com saco e com cinza. Mateus 11 verso 21.